Fala pessoal, eu sou o treinador André Judá e hoje nós vamos fazer uma leitura, uma breve leitura, então é um vídeo curto, de um artigo que está relacionado à prática de exercícios físicos e seu auxílio no sistema imune contra a Covid-19. Eu acordei com um soluço hoje, vai saber por quê, então me desculpem pelos pequenos glitches que haverão aí no nosso vídeo. E eu também estou com esse olho vermelhão porque eu fiz uma doação de limbo, célula-tronco no olho. Então, bora pro vídeo. Então, o artigo, pessoal, o título dele é A Relevância de um Estilo de Vida Ativo, Físico e Aptidão Física na Defesa Imunológica. 2 pontos. Atenuação da carga da doença com foco nas consequências da Covid-19, que foi publicado no jornal científico Frontiers in Immunology. Tá certo? E é claro que tem a versão do título em inglês. O link deste artigo estará na descrição do vídeo e eu estou no site do próprio artigo que foi publicado pela Universidade Federal de Pernambuco. Tá certo? Para mais vídeos como esse sobre saúde, treinos e tudo mais, se inscreva no canal que o professor e treinador André Judá vai tentar passar o melhor conhecimento para vocês. O artigo científico foi coordenado pelo professor e pesquisador do Laboratório de Imunopatologia, professor Keizo Asami, da Universidade Federal de Pernambuco, e contou também com a participação de outros pesquisadores, assim como também com a participação do médico Geraldo Amorim, da residência de nefrologia do Hospital das Clínicas da mesma universidade. Então, não é balela. E eu acho muito importante as frases escolhidas. A relevância de um estilo de vida ativo e aptidão física. Ou seja, a importância de você praticar exercícios físicos e ter uma vida ativa. Não adianta só você praticar exercício físico e ficar deitado no sofá o resto do dia. Praticar exercícios físicos e ter práticas ativas durante o seu dia. Práticas ativas, varrer o chão, lavar a louça, isso seriam práticas ativas, tá? Cuidar das crianças, cada um tem a sua maneira de práticas ativas aí. Uma das frases que entram em destaque nesse artigo seria, se liga nessa frase, que é uma das frases da qual eu sempre relaciono a todos os tipos de doença. Mas essa frase está nesse artigo. Vamos lá. O sedentarismo é uma das condições que agravam a Covid-19 por manter o corpo inflamado. Essa inflamação crônica, ou seja, que persiste por um tempo, que também se encontra presente em obesos, pessoas com problemas renais e diabéticos, compromete o sistema imunológico, favorecendo não só a infecção do coronavírus, mas como uma superinflamação causada pelo Covid-19. Explica o médico e professor Amorim, Geraldo Amorim, tá certo? Então vamos lá. O artigo demonstra que a prática de exercícios físicos regulares de maneira aguda, ou seja, na hora, após a sessão já de treinamento, ou crônica a longo prazo, auxiliam como agentes imunorreguladores, ou seja, agem equilibrando, auxiliando aí no equilíbrio da resposta do sistema imune contra vírus, em geral, assim como também o coronavírus. Desta maneira, minimizando os sintomas da doença. Para quem não sabe a importância da prática de atividade física, tá aí a importância, tá certo? Se vocês quiserem, eu leio de novo.
O artigo demonstra que a prática de exercícios físicos regulares auxiliam como agentes imunorreguladores contra equilibrando o sistema imune contra vírus, assim como também coronavírus. Desta maneira, minimizando os sintomas. Meu querido, que você vai pegar, que eu vou pegar, que todo mundo vai pegar, é uma pandemia. Pandemia mundial. Quem não pegar é tipo assim, é sorte. É tipo jogar na Mega Sena. Todo mundo vai pegar. Agora, o que você quer é sintomas. Isso que está falando que todo mundo vai pegar, sou eu que estou falando, não é um artigo. Mas é uma pandemia. A chance de você não pegar, mesmo fazendo tudo que tem que fazer, é baixa. Mas o que você quer é minimizar o sintoma. Você quer passar de boa. Você quer passar... O meu foi mais leve. A minha experiência foi mais leve. Tá certo? Continuando. As pesquisas demonstram que a prática de exercício físico regular reduz em 30% manifestações clínicas com problemas respiratórios, como a gripe e outros, por exemplo. Tá certo? Ou seja, o exercício não impede que você não pegue vírus, mas pode ajudar a atenuar o aparecimento de formas graves, como o acometimento dos pulmões, por exemplo, pelo seu efeito anti-inflamatório. Cara, eu que tive asma a vida inteira, eu tive bronquite asmática, ou seja, a asma estava relacionada à minha falta de ar, que estavam relacionados a meus brônquios, meus pulmões, que estavam relacionados a esse it, que era a bronquite, que era uma inflamação que estava relacionado a todos os meus processos inflamatórios, alergênicos e tudo mais, dos quais eu posso falar no final do vídeo. O artigo defende a prática de exercícios durante a pandemia e durante o isolamento social. Mano, o artigo defende a prática de exercícios durante a pandemia e durante o isolamento social. Nada melhor, então, do que treinar em casa, né, pessoal? E para isso, adivinha só, tem vários vídeos desse canal. Desta maneira, auxilia a prática de exercícios físicos e uma vida mais ativa, auxilia na saúde física, mental e preserva a musculatura. E para os idosos isso é primordial, mas mais à frente também eu vou dizer o porquê para todos é primordial e principalmente para quem ficar, como é que diria? E ficar no hospital lá, quando você ficar internado. Aí, meu querido, se você não tiver uma musculatura ali, você vai ver só. Citação do médico. Os exercícios físicos feitos em casa, valorize o canal do Titio, ou em ar livre, libera substâncias analgésicas, sedativas e que promovem o bem-estar e melhoram a musculatura, o órgão muito afetado pela Covid-19. A perda da massa muscular nesses pacientes é elevada, é maior do que em outras doenças. Pioram a qualidade de vida e geram altos custos com a reabilitação desses indivíduos. Quem disse isso foi o médico professor Geraldo Amorim. Cara, você perder musculatura em uma internação só complica o seu processo de recuperação e os altos custos para você ganhar essa musculatura de volta é uma coisa do qual você não gostaria de contar, tá certo? Não é só você entrar numa academia e voltar a treinar. Isso daí vai ter que ser orientado e muito bem acompanhado. Vamos seguir então. O protocolo de exercícios recomendado pelo
Colégio Americano de Medicina Esportiva. Para quem não sabe, é o maior órgão aí de exercícios, né, de atividade física, que é o American College Science Sport Medicine, e chancelado pela Organização Mundial de Saúde, orienta de 150 minutos a 300 minutos de atividade cardiorrespiratória, de densidade moderada e vigorosa, e 2 sessões de treinamento de força por semana para a população geral, com supervisão de um profissional e periodizado. O que isso quer dizer? Tá, agora eu vou explicar para vocês o que quer dizer. Porque isso aqui faz parte da minha profissão, treinador. Com a supervisão de um profissional, é claro, que vai te ajudar aí a manter esse programa de treino periodizado, personalizado, ou seja, ele vai ser para cada indivíduo, respeitando as individualidades de cada indivíduo, tá certo? Respeitando como que você vai praticar esses minutos. E isso não quer dizer que esse orienta 150 minutos, por exemplo, de atividade cardiorrespiratória. Isso não quer dizer que você vai ter que andar por 2 horas e pouco, 2 horas e meia, isso. Não. Isso quer dizer que você pode conciliar o seu treinamento de força, que tem que ter, lembra, 2 sessões de treinamento de força muscular por semana. É o treinamento de força que vai fazer a manutenção da sua musculatura e que você pode conciliar isso com uma atividade cardiorrespiratória, com uma atividade que faça com que você trabalhe o seu sistema pulmonar também, o seu sistema de oxigenação, tá certo? O seu sistema de expansão das suas veias e tudo mais. Então, é mais fácil do que aparenta ser, né? Então ali está dizendo 2, mas tipo em 3 vezes por semana, você conseguiria ali fazer uns 20 minutos, uns 30 minutos de uma atividade de treinamento de manutenção muscular, tá certo? E mais uns 20 minutos ou 30 minutos de uma manutenção cardiorrespiratória. Isso tudo na mesma sessão de treino. Ou você poderia separar essas sessões. Força, cardio, força, né? Batendo esses macros aqui. Aqui ele já te dá o que você tem que bater na semana. 150 minutos por semana, no mínimo. 150 a 300. E fora o treinamento de força. Por isso que, para você bater esses 150 de cardio, seria recomendado você incluir no final de cada treinamento de força. Ou do início, dependendo de cada indivíduo e tudo mais. Finalizando, o médico diz: o importante nesta pandemia é conscientizar a população a começar a se mexer. Se o indivíduo é sedentário, deve iniciar uma caminhada de 30 minutos 3 vezes por semana e ir aumentando a quantidade de dias de forma gradativa. Essa pequena mudança já começa a trazer benefícios para a saúde, diz o médico. Tá certo? Então aqui o médico já te diz um pouco melhor do que a orientação anterior, porque essa orientação do Colégio Americano e da OMS é sempre uma recomendação assim, ó, do mínimo. Só que você não deve ir pelo mínimo, né? Imagina que, se você quiser ficar rico, o mínimo que você deve fazer é começar a economizar dinheiro. Mano, isso daí a gente economiza dinheiro e não fica rico. Então, o que você deve fazer? Começar de leve e ir aumentando, não o treino, mas a frequência, tá certo? A sua consistência, porque você vai dar umas faltadas que a gente está ligado. A sua consistência. Quando isso já começa a entrar numa base mais equilibrada, aumentar a sua intensidade. Nesses mesmos 30 minutos que você faz de caminhada, esses mesmos 30 minutos você pode fazer 20 de maneira um pouco mais intensa, que já vai equilibrar mais, vai fazer uma melhora
e ainda vai fazer uma manutenção do seu sistema muscular. Olha só, mas brincando com uns tiros e tudo mais. Isso depende de cada pessoa, tá certo? Uma coisa que eu acho muito, e esse foi a revisão do artigo. Uma coisa que eu acho muito interessante aqui é que, por exemplo, esses dias eu vi um rapaz que propaga aí a sua jornada com AIDS, com HIV. E ele demonstra, antes dele ter ali descoberto que ele possuía a doença, que ele era um jovem, não sei o que lá, forte, aparentemente saudável, e quando ele teve, o negócio acamou ele, e uma das primeiras coisas que foram afetadas ali, a sua musculatura vai embora, assim, o seu sistema imune suga a sua musculatura e vai embora, né? E isso é uma coisa que eu vejo que é muito ruim, porque isso deixa com que o acamado fique cada vez mais fraco, mais frágil e cada vez mais debilitado, tá certo? Porque o seu sistema muscular vai fazer com que ele já comece a ficar mais indisposto para se locomover dentro do próprio ambiente hospitalar, mais enérgico para que ele continue lutando, né? E isso vai cada vez mais mexendo também no seu sistema mental, né? E cada vez mais que você tem essa degradação, essa tendência ao enfraquecimento, tudo isso vai fazendo com que o seu corpo agrave mais a doença. E após ele ter a alta lá, uma das primeiras coisas que ele fez foi voltar a ficar forte de novo, tá? E hoje ele aparenta ser saudável de novo. Mesmo continuando com a doença. Então, assim, se ele tivesse uma musculatura prévia antes da doença, ele tinha um pouco, mas se ele tivesse mais, isso podia auxiliar ele mais ainda. E depois ele percebeu a importância da musculatura. Mas eu não sei se ele percebeu a importância que a musculatura prévia poderia ter auxiliado ele melhor ainda. Tá? Não que ele não tenha se saído bem, ele se saiu ótimo, mas se pudesse sofrer menos, eu prefiro sofrer menos, tá certo? E durante a minha vida inteira, como eu disse no vídeo, eu tive bronquite asmática. E todo mundo me recomendou atividades cardiorrespiratórias e tudo mais. Eu fiz atividades cardiorrespiratórias, eu fiz aeróbios, mas eu não fiz como todo mundo disse que era para fazer. Eu não fiz natação, eu não fiz essas coisas. Eu pensei em duas coisas. Eu tenho que praticar esportes duradouros para trabalhar meu sistema cardio, para trabalhar o meu sistema aeróbico, e eu tenho que expandir os meus pulmões. É isso a função desse esporte, desse sistema. E esse sistema ele vai demorar, tá certo? Agora, com os esportes, esse sistema não demora tanto. Menos a expansão do pulmão, isso demora. O meu pulmão, hoje, ele é muito mais aberto, a minha postura é muito melhor, porque uma coisa que o asmático tem é ele ficar curvo também. Né? Porque ele é um exercício dele ficar puxando o ar, mas o seu pulmão é pequeno e tudo fica curvo. Hoje em dia eu consigo ter um pulmão mais largo e a minha postura mais aberta. Então, desde sempre eu foquei em esportes, que eu passava um bom tempo praticando, tá certo? Como skate, futebol. Eu não fazia essas coisas só por uma hora, não. Eu era adolescente, não tinha, fora estudar, não tinha mais responsabilidades, então eu passava a maior parte do tempo praticando os esportes. E musculação. Eu pensei muito em expandir a minha caixa torácica. E eu aprendi a ter peitos bem desenvolvidos e costas bem desenvolvidas, o que desse mais espaço, né, criasse maior espaçamento aí na minha caixa torácica. Então é isso, pessoal. Aqui está um artigo revelando a importância das atividades físicas, tá certo? Faz um belo tempo onde eu não tenho crises asmáticas e hoje em dia aí as pessoas estão indo com internação do Covid e tal por terem problemas pulmonares. Eu sei que isso é uma das piores sensações do mundo,
Se você perguntar para médicos aí, eles vão dizer que normalmente as pessoas que têm asma são pessoas que querem morrer, porque você já... eu já me machuquei diversas vezes, já quebrei, já costurei, não sei o que lá, mas você faltar ar é uma das piores coisas que tem. Então seja um mestre em absorver ar e preservar ar no seu corpo. Oxigênio, estou falando. E como você pode fazer isso? Atividade física, exercícios físicos regulares e tudo mais. Você vai sempre ter uma melhora com a supervisão de um profissional. Caso queira dar um toque, clica no link. Meus contatos estão na descrição do vídeo. O artigo também está na descrição do vídeo. Para mais vídeos como esse que te auxiliam aí a prática de exercícios, atividades físicas em casa, a sua saúde, a sua dieta e tudo que envolve, se inscreva no canal, entre em contato, porque este canal é sobre um cara que passou a vida praticando, aprendendo e ensinando esportes por amor. Até mais!